Que a paz do Eterno seja com os senhores. Desde já eu peço que se inscreva no canal, dê o like, comente aí, para que possamos aqui estar trocando ideias. Vocês aí nos comentários, eu aqui nas postagens dos vídeos e que possa haver de ambos os lados crescimento. Não é novidade para ninguém que a gente vive tempos de falta de piedade, misericórdia, a gente é insensível, a sociedade tem se mostrado em muitas situações a insensibilidade com o sofrimento alheio, e o tema desse vídeo vai ser o seguinte: o neoliberalismo, um sistema sem misericórdia. Nós vivemos um quadro de caos aqui no Brasil, né? Uma nação que tem uma inflação aí absurda, uma inflação alta, os preços dos produtos consumidos pela população estão cada vez mais altos, fome, famílias se alimentando de lixo, ou podemos dizer até mesmo de fezes, né? Porque aqui é a família que revira caminhão de lixo para poder pegar resto de comida ali junto com lixo. Você pode imaginar qualquer coisa nojenta ali no meio daquilo. Garimpo de ossos, pessoas catando o resto de ossos para se alimentar, desemprego alto, redução dos ganhos do trabalhador, dos salários, aumento da desigualdade. Nesse período pandêmico surgindo aí 20 novos bilionários no país, economia em queda, enfim. O Brasil vive um cenário caótico. Mas dentro desse cenário caótico, as nossas elites toscas e grosseiras, elas lucram com o caos, né? Homens ricos que estão desconectados da realidade do povo brasileiro. Enquanto nós vivemos esse cenário aqui, a gente vê aí recentemente o ministro da Economia, o quanto ele tem aí lucrado em paraísos fiscais, com suas empresas offshore, os bilhões que ele tem lucrado, enquanto a pobreza aqui no país ela se agiganta, ela cresce, né? E nós vemos aqui a realidade dos grandes banqueiros, financistas, elas têm sido cada vez melhor, né? As nossas elites, elas lucram com caos porque elas estão inseridas hoje no capitalismo financeiro. Elas, através do capitalismo financeiro, elas têm concentrado cada vez mais as riquezas em si mesmas, né? Cada vez mais, não à toa aí no período de pandemia, surgiram 20 novos bilionários, né? As elites hoje do Brasil, elas têm os seus rendimentos, os seus patrimônios, suas receitas advinda do capitalismo financeiro e não mais do capitalismo produtivo. Então, senhores, o que precisamos entender é que o mundo mudou. O mundo de hoje é um mundo financeirizado, digital, robotizado, tecnológico. E nós saímos de uma era de um capitalismo produtivo, ou seja, fábricas, né, produção humana, seres humanos ali produzindo nas fábricas, que era essencial para o capital se desenvolver e se multiplicar, para um capitalismo financeiro, aonde o capital ele não vai precisar mais do homem para se multiplicar ou para se desenvolver, né? É a ideia do dinheiro que gera dinheiro. Com isso, o dinheiro, o mamon, o Deus do capitalismo, ele conseguiu uma fórmula de crescer sozinho. A gente evidencia isso através de vendagens da dívida no mercado, ou seja, a dívida hoje das pessoas ela é vendida no mercado financeiro. As ações de empresas nas bolsas de valores, tudo isso é o caminho da financiarização.
O capital hoje ele não está mais na indústria, ele está hoje no mundo financeiro. A gente vive um cenário aí de caos financeiro. As pessoas, muitas, não são poucas, vão recorrer ao quê? A empréstimos. Esses empréstimos, eles são conseguidos em empresas de crédito. Essas empresas de crédito, elas adquirem, enfim, elas concedem esse empréstimo a uma pessoa que vai lá pegar nessa empresa de crédito, e essa pessoa vai contrair com essa empresa de crédito o quê? Uma dívida. Essa dívida ela vai ser vendida para uma instituição financeira. Essa instituição financeira ela vai tornar essa dívida em um título. E esse mesmo título vai para o mercado financeiro como título da dívida. Então as pessoas vão no mercado financeiro comprar títulos da dívida. Então dívida hoje é dinheiro. Então o capital ele tem por meta a multiplicação do dinheiro. Ele descobriu um meio muito legal, muito fácil, né? Sem dor de cabeça, que é o investimento em ações na bolsa de valores e a compra de títulos da dívida. Entre esses títulos da dívida que estão aí no mercado financeiro, uma delas é a dívida do Estado, né, que nós conhecemos como dívida pública, em que o orçamento do Estado ele está ali em torno de 40%, 50%, reservado para pagar essa dívida, né, aos compradores da dívida. Então, senhores, eis a razão aí do Estado ter que ser obrigado a ter um teto de gastos, a ser um Estado que tenha austeridade, que corte investimentos públicos e sociais, que não invista na indústria, que não invista em infraestrutura, educação, qualificação da mão de obra. Por quê? Porque o Estado ele tem que honrar a dívida que está no mercado financeiro. Porque hoje o capital, ele descobriu um mecanismo, um método em que ele se multiplica através de ações na Bolsa de Valores e títulos da dívida. Então nós estamos diante de um cenário muito interessante. Porque nós estamos no momento em que o mercado financeiro ele vai evidenciar para todos que ele não tem nenhuma misericórdia. Por que eu falo isso, senhores? Porque as pessoas podem comer lixo, as pessoas podem comer fezes, as pessoas podem morrer de fome, as pessoas podem tudo, mas o Estado não pode furar o teto de gastos. Porque se furou o teto de gastos para poder dar ou se pretende dar míseros R$400 para que os famintos não morram de fome. E o mercado está esperneando, reclamando, gritando alto que isso é um absurdo. E aí vem com vários argumentos, né? Ah, isso é populismo eleitoreiro. Ah, isso não é sustentável. Ainda que o seja, nós não podemos admitir uma falta de dignidade tamanha. Pessoas aí revirando comida no caminhão de lixo, pessoas fazendo garimpo de ossos, pegando restos de ossos, uma falta de dignidade imensa, gigantesca, que evidencia que esse mercado financeiro ele não tem nenhuma preocupação com o ser humano. Ele não está preocupado com a vida das pessoas, ele está preocupado com os seus lucros. E só. E um lucro que vai gerar cada vez mais uma sociedade caótica. Por quê? Porque o mercado financeiro ele vai gerar milhões e milhões de pessoas desempregadas. Porque você sai da atividade produtiva e vai para a atividade financeira, onde você vai ficar jogando na Bolsa de Valores ou em compra de títulos da dívida,
todas as sociedades sempre sobreviveram produzindo. Nós estamos numa era em que a produção está em alta. Isso explica o tamanho de desemprego, né, do que o capitalismo tem provocado. Enfim, a gente vê aí, além dessa questão hoje, que para os grandes empresários é mais jogo, para as grandes elites empresárias é mais jogo você investir em ações ou em títulos da dívida do que propriamente você abrir uma fábrica, empregar pessoas, enfim. Então, é um meio mais fácil de se lucrar, mas você vai gerar um caos, né? E quem vai conseguir, entre aspas, suportar esse caos é quem ganha muitos milhões ou bilhões nesse mercado financeiro, porque tem muito pobre hoje que investe nesse mercado financeiro, tem um lucro ali razoável e fica feliz da vida. Mas eu quero te dizer que isso gera uma nação caótica, porque nenhuma nação sem investimento vai ser uma nação próspera. Inclusive, eu falo aqui de neoliberalismo, mas se você pegar o princípio dos liberais, dos grandes pensadores liberais, você vai ver o John Locke, o Adam Smith. Inclusive, o Adam Smith tem uma frase genial, que ele fala que nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto a maioria da sua população for composta de pobres e miseráveis. Quer dizer, o próprio Adam Smith, ele se preocupava com essa questão do pobre, que isso de fato não vai trazer uma nação próspera e feliz. Você vai ter uma nação caótica, uma nação mergulhada no caos. Mas o mercado financeiro ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com os seus lucros, está preocupado com as suas ações, com os seus títulos da dívida, e mesmo que isso resulte em falta de investimento na população, em caos na nação, porque é um povo que, se você não investe em educação, qualificação profissional, geração de emprego, infraestrutura, a nação vai ser isso que nós estamos presenciando, e esse é o real motivo de estarmos na situação caótica que estamos. Você vê tanto o mercado financeiro como a grande mídia que serve aos interesses do mercado financeiro espernear aí por causa do furo do teto de gastos, esse grande volume de dinheiro que é R$400 para as pessoas não ficarem comendo lixo, não ficarem comendo fezes, não morrerem de fome. Quando falamos de teto de gastos, ainda que façamos esses tetos de gastos no setor administrativo, no setor do executivo, no setor parlamentar, enfim, ele é até aceitável você ter um teto de gastos. Agora, no setor social, ele tem que ser flexível, porque a dignidade humana está em primeiro lugar. Entendeu? Então, você vendo um cenário caótico desse, você não vai, em nome do teto de gastos, permitir que pessoas comam lixo. Entendeu? Isso é o caos total na nação. E depois querem reclamar da nação, mas... Entendeu? Próprios liberais, eles eram contra uma situação dessa. Então, ainda mais num país como o nosso, que tem um déficit social histórico, provocado aí por quase 400 anos de história de escravidão, e isso tudo ajudou a construir um país injusto e desigual. Então, o teto de gasto ele tem que ser flexível. O neoliberalismo, ele de fato, ele não está nem aí. Ele vai seguir os dogmas dele, custe o que custar. Austeridade, corte de gastos públicos, privatizações, redução de direitos trabalhistas, hegemonia do mercado. Então, o mercado é o Deus mercado. O mercado, ele que vai ditar, né? Ele vai ficar furioso com até mesmo com palavras, né? O presidente fala, vou privatizar tal empresa, aí as ações sobem. Eu vou dar Bolsa Família, e as ações caem. Então, é o Deus mercado que, de fato, não é racional, né? É puramente egoísta e só visa o lucro. É isso aí, galera. Tamo junto aí, comentem aí, se inscreva no canal e dê o like, e que o Criador esteja conosco nesses tempos.